Como vocês estão? Tudo bom? Tomara que sim. Ontem, antes de dormir, eu ouvi uma pequena parte de uma aula de um pensador, de um filósofo que me influencia bastante. E ele disse no vídeo o seguinte: olha, o Brasil acontece um fenômeno, né? Que tem acontecido em grande parte do mundo, mas no Brasil de forma muito mais acentuada, que é o seguinte: no Brasil já não existe praticamente ninguém que seja capaz de ter um pensamento próprio. As pessoas do Brasil estão simplesmente reproduzindo o pensamento ou a opinião de alguém. E quando você reproduz o seu próprio pensamento, quando você fala uma coisa propriamente sua, você faz uma leitura de uma cosmovisão de mundo que você acha, as pessoas logo começam a, 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 a começar a produzir pensamentos, né? Talvez de teoria da conspiração, a confabular. Começam a confabular dizendo assim: ora, mas esse pensamento deve ser do político tal, ele deve ser do grupo político do ciclano, ele deve pensar como o grupo do beltrano, porque as pessoas estão tão empobrecidas culturalmente, o nível intelectual do brasileiro é tão baixo, tão tosco, tão pequeno, tão tacanho, que ele é incapaz de perceber qualquer tipo de conjectura intelectual, filosófica do pensamento humano, ou qualquer tipo de amadurecimento, ou que alguém olhe para fora da caixa e enxergue uma coisa diversa da dele. Se alguém está enxergando alguma coisa diferente do que ele vê sobre qualquer que seja o tema, essa pessoa logo precisa ser enquadrada em algum grupo político, porque é tudo que o brasileiro conhece, esse cara é de tal lado político. É o máximo, porque a intelectualidade dele restringiu ele a esse limite. Não distante disso, mas linkado a isso, o Brasil é um dos países que menos lê livro do mundo. Né? O número de leituras do Brasil é muito baixo, é muito pequeno. Um brasileiro médio lê no Brasil, em média, de 3 a 4 livros por ano. Por ano. Um bom leitor brasileiro lê em média de 10 a 12 livros por ano. Então, assim, na média mundial, é baixíssima, baixíssima, baixíssima. Eu tive outro dia com uma amiga que ela mora nos Estados Unidos e a gente conversando, ela disse: a minha filha lê em torno de 22, 30 livros por ano. E a gente está nessa situação, nesse limbo intelectual, e em contrapartida, nós somos um dos países que mais consomem internet no mundo. E quando você vai ver a qualidade da internet que nós consumimos aqui no Brasil, a maioria, pasmem, a maioria é pornografia e redes sociais como TikTok, Instagram, Kawaii, Facebook e por aí vai. Ou seja, o nível de informação que chega para o brasileiro médio nesses vídeos curtos de dancinha, de comédia, né, de entretenimento, não é um vídeo instrutivo, não é um vídeo informativo que ajude a formar a opinião dele sobre determinado assunto. Não. Geralmente são vídeos curtos, sem nenhuma profundidade, sem nenhuma. Aliás, com toda a superficialidade, apenas superficial. Não é nenhum esmerilar, não é nenhum trabalhar do pensamento, de uma ideia, nada disso. É apenas uma informação. E aí depende de quem está dando aquela informação. Quem está dando aquela informação? Ah, é o cantor fulano de tal, é o influencer ciclano, é o artista da televisão tal que está falando. Então aquela pessoa acaba tendo uma autoridade sobre aqueles que estão ouvindo. As pessoas começam a reproduzir aquilo em massa e aquilo torna-se verdade. E isso a gente chama-se do politicamente correto. Um dia, um amigo muito querido até, a gente teve uma pequena discordância sobre determinado tema, e ele disse: não, Boniek, não é politicamente correto dizer tal a situação. Eu disse para ele: ué, não é? Ele disse: não. Quem decidiu isso? Quando decidiu isso? Aonde isso está escrito?
Por que decidiram isso? Ele tomou um choque. Ele disse, eu não sei, mas o que eu sei é que é politicamente correto. Isso agora está politicamente incorreto dizer assim. Assim, mas quem determinou isso? Aonde? Foi lei? Foi governo? Foi uma conversão? Como? Da onde surgiu isso? Por que surgiu isso? E ele não sabia. Ele só passou a se adequar àquele politicamente correto como um aluno de primário se adequa a uma regra da tiazinha da escola que fala assim, ó, você não pode mais jogar papel no chão, você tem que jogar na lixeira. E é isso. E assim a gente tem vindo nessa toada. O nome disso, gente, é alienação. Essa alienação vem de um condicionamento humano. E aqui eu quero indicar para vocês esse livro aqui, ó, do Aldo Huxley. Tá vendo? Admirável Mundo Novo. Esse livro fala sobre isso. Fala sobre o condicionamento humano e nessa distopia que ele escreveu aqui, e vocês sabem que eu amo distopia, essa é uma das grandes distopias que eu já li, mostra uma sociedade, desde o berçário até a vida adulta, completamente condicionada. Todo mundo igual. E a gente está indo a passos largos por falta de iluminação, de consciência, de intelectualidade, de esforço do pensar para essa mesmice, desse coletivismo. Todo mundo tem que pensar igual. Mas se você pensar diferente, aí começa. Homofóbico, machista, misógino, racista, taxista, iista, porque a pecha, porque o rótulo em quem pensa diferente. Porque já não estamos mais nos permitindo viver uma democracia. A gente não consegue mais lidar com a liberdade do outro, porque lidar com a liberdade do outro demanda maturidade pessoal. Você ter que conviver com alguém que pensa diferente de você e você suportar, você não ser arrogante, prepotente, presunçoso, ao ponto de dizer assim, não, é normal. Ele pensa de um jeito, eu penso de outro, e a gente vai conviver junto. E isso é da vida. As pessoas não conseguem mais isso. A maioria de vocês devem saber, eu tenho um podcast, e uma das pessoas, acho que se eu elencar 10 pessoas mais queridas da minha vida, fora assim, parentes, né? E essa pessoa estará entre as 10 pessoas mais queridas da minha vida que eu amo e admiro profundamente. E um desses podcasts eu chamei e falei, eu queria que você fizesse parte do podcast. Ele, tudo bem, eu vou. E nesse dia, uma das pessoas que estariam no podcast era uma pessoa que pensava diametralmente oposta a ela sobre determinado assunto. E aí ele me ligou um dia antes e disse assim, olha, eu não vou no seu podcast. Eu disse, mas por que você não vai? Ele disse assim, porque eu não suporto sentar ao lado de uma pessoa, aí soltou um desses rótulos aí, que pensa dessa forma. Eu, na hora, não disse nada, mas para mim, aquele dia, o nível altíssimo de conceito que eu tinha dele caiu, porque você não suportar a possibilidade do outro ser diferente de você é você ser arrogante. E eu não via isso nesse meu amigo. Eu não conseguia enxergar essa arrogância dele, entendeu? Essa prepotência de que todas as pessoas são obrigadas a pensar exatamente como eu penso. Se ela pensa diferente de mim, ela não merece respirar o ar que eu respiro. Caramba, isso é muito forte. Mas isso é posto assim. Agora, né? Semana passada, se não me engano, a gente teve um ex-presidente da República que está impugnado, inelegível, aliás, por 8 anos, porque ele manifestou o seu pensamento sobre uma caixinha eletrônica mágica que a gente não pode nem falar aqui. Uma vez eu lá citei, também fui intimado, então assim, eu tenho um maior medo disso, porque eu tenho 2 filhas para criar, não é? Moro numa cidade pequena. Enfim, então a gente está indo para essa ditadura de um pensamento monocrático, né? De um pensamento único, ditatorial, em que é proibido
qualquer tipo de manifestação divergente, porque você já vai receber logo um título pejorativo, ou você vai ter que se enquadrar em algum grupo político que você está defendendo, algum político diferente do outro, porque você está pensando diferente do que todo mundo pensa. A questão é, por que todo mundo pensa? Por que a maioria das pessoas pensam dessa forma? Aonde as pessoas estão se informando? Aqui? No TikTok? Na televisão? No Kawaii? Então, esse vídeo, essa reflexão, é sobre isso. Talvez eu cheguei em você que seja uma dessas pessoas arrogantes, sabe? Bem prepotentes, que acha que se a pessoa pensa diferente de você, essa pessoa merece um título, um rótulo, né? É um comunista, é um fascista, é um machista, é um mimimi, só porque ele pensa diferente de você. Esse pensamento arrogante seu está te piorando, acabando com suas relações e te colocando muito pequeno como ser humano e demonstrando uma baixa intelectualidade da sua parte. Para finalizar, aqueles que são cristãos, como eu sou, um seguidor de Cristo, a Bíblia fala que a gente vai chegar num tempo em que haverá um só pensamento, uma só forma de pensar e até a manifestação de fé, que é contrário a esse pensamento homogênico daquela época, será motivo das pessoas serem perseguidas. A esse tempo, a Bíblia vai chamar de grande tribulação. E diz que as pessoas naquela época vão receber, ou na palma da mão esquerda, ou na fronte, na sua testa, o número 666, que é o número da besta, do sistema, do modo único de pensar, de ser, de existir, de estar numa sociedade. E quem não estiver adequado a esse número, a essa forma de pensar, a esse jeito único de ser, a essa hegemonia, a esse padrão social, financeiro, econômico, não vai poder nem comprar, nem vai poder vender. E será perseguido pelo Estado. Na pandemia, nós tivemos um pouco do que poderia ser isso. Pessoas que não se enquadraram ao pensamento do establishment, do que a grande mídia divulgou, ao pensamento do que as pessoas que têm acesso aos meios de comunicação conseguiram difundir, e que pessoas que pensavam divergente, mas não tinham acesso ao meio de comunicação, mas tinham tanta autoridade quanto o conhecimento para poder fazer o combate das ideias, foram marginalizadas, e quem acompanhou essas ideias marginalizadas foram perseguidas, não é? Foram presas, tiveram suas documentações caçadas, passaportes, pessoas foram extraditadas, enfim, tudo o que você viu na pandemia acontecendo. Então, que esse vídeo sirva de reflexão para que você tenha autonomia no seu modo de pensar. Coragem para dizer o que você pensa. Que você não seja capacho, servo de absolutamente ninguém. Que você não seja um vassalo da ideia dos outros. E quando uma ideia te chegar, você fala, por que é assim? Quem decidiu isso? Por que é assim? Para finalizar, na mentoria que eu acabei de liberar, o link está lá na minha bios, eu espero que você possa adquiri-la, onde eu trato com um pouco mais de profundidade de vários assuntos que eu tenho mentoreado as pessoas ao longo desses anos, e acredito também que devo ajudar você, ou se você quiser adquiri-la para alguém, também é um grande presente para você dar. Eu trato sobre a síndrome do cavalo, que o cavalo, por mais forte que ele não é? Imponente, é um dos animais mais rápido, mais forte, mais imponente, mais viril que existe. Mas se você colocar uma rédea no cavalo e colocar a cordinha da rédea em um galho seco, ele não sai dali, porque o condicionamento mental que ele tem é tão grande que ele sabe que quando ele está com a rédea e a corda está posta em alguma coisa, ele está preso.
Ele não sabe, ele sabota a força e o ímpeto que existe dentro dele. Eu falo sobre isso nessa mentoria. E é exatamente isso que acontece com as pessoas. As pessoas estão com uma rédea e as pessoas estão presas a ideias frágeis que, se ela fizer qualquer tipo de esforço mental, intelectual, de inteligência, poderá ser livre. Por que eu estou dizendo essa metáfora do cavalo? Porque a maior prisão que existe não é a prisão física. A maior prisão que existe, Mandela já dizia isso, é a prisão mental. Quando alguém consegue te prender mentalmente, você é um escravo dessa pessoa. É por isso que Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus não falou isso numa senzala de escravos. Jesus falou isso para homens que teoricamente estariam andando, indo e vindo, livres, mas que mentalmente eram escravos de um modo errôneo de pensar. Eu espero que esse vídeo tenha falado com você e que ele possa trazer algum tipo de significado para a sua vida. Um beijo no seu coração. Ah, e sobre minha mentoria, se você estiver vendo esse vídeo pelo Instagram, está lá na minha bio. Se não, estiver vendo em outra plataforma, vou estar colocando o link aqui embaixo. Valeu, fiquem todos com Deus.